Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Metal Bagual. E hoje estamos com a presença ilustre de Thiago Massetti, Thiago Facchetti, Thiago Pampetti, Thiago Laurietti, vocalista e guitarrista do The Dream Eleven. Só que veio só eu, né? Os outros 7 não vieram. Putz. Mas a gente faz só com um mesmo. Thiago mais um. Então, Thiago, se introduz aí pra câmera, né? Apesar que você já é da casa. Pois então, sou o Thiago Massetti, vocalista e guitarrista do The Dream Eleven, banda de metal progressivo aqui de Porto Alegre. Estamos aqui no Metal Bagual para mais uma conversa maravilhosa. Então, Thiago, ultimamente nas tuas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Na real é a única rede social que existe atualmente, né? Na verdade. Facebook a gente... Morreu. A gente contribui ainda, porque tem muita gente... A galera da gringa usa bastante ainda, então eu tento postar lá de vez em quando no Instagram, mas o foco. Tu tem postado alguns... Dá pra se chamar de teasers de coisas que seriam o próximo álbum. Então, o que está na manga do The Dream Eleven em relação ao próximo álbum? Tá na manga, bastante coisa. A manga já virou aquela manga de hobby de mago, assim, sabe? Pra caber mais coisas, assim. Meio... Gandalf. É, a manga do Gandalf, praticamente, assim, cheio de coisa lá dentro. Assim. Porque o que aconteceu foi o seguinte, quando a gente começou a gravar o Circus, isso em 2016, a gente tava gravando o disco, ou foi 2015 que começou a gravação, já nem sei mais. Mas enfim, há alguns anos. Quando a gente começou a gravar o disco, eu comecei a compor outras coisas. Porque assim, eu tô sempre compondo alguma coisa, sempre produzindo, escrevendo. Eu não espero um momento de, vai ter o próximo disco pra compor. Eu vou compondo e aquilo ali vai se formando, vai se transformando num disco durante o processo. E eu comecei a compor um álbum que é uma ideia que eu tenho há muitos anos, que é baseado num artigo que eu escrevi em 2009. Vários anos. E é um artigo sobre o futuro da tecnologia, inteligência artificial, umas coisas que não eram muito assunto comum, assim, na época. Eu estudei bastante, escrevi bastante sobre isso. E hoje em dia virou meio que lugar comum para várias bandas e para vários artistas e cientistas, assim. Então é um assunto bem corriqueiro já, tu falar de inteligência artificial hoje em dia, mas há 10 anos atrás não era. Sim. E... na época eu escrevi esse artigo na faculdade e a gente queria encaminhar para iniciação científica e transformar isso num projeto, numa hipótese, numa tese, numa teoria científica mesmo, mas eu tava noutra pilha, queria fazer outras coisas da minha vida, não queria virar um teórico, nem um cientista, nem nada disso. Então deixei aquilo engavetado, é um assunto que eu pensava bastante com o tempo. E lá pelas tantas eu percebi que aquilo faria mais sentido como um álbum conceitual e transformar isso numa ficção científica. No meio do processo, eu tenho um amigo da época de colégio, ali, de adolescência, que era da galera do heavy metal, que a gente conhecia um monte de banda junto e tal. Hoje em dia ele se formou em física na URGS, depois ele fez um mestrado na USP e ele tá na University of London. Ele é cosmólogo. E ele pegou o material e revisou junto comigo e adicionou algumas ideias pra gente fazer com que essa história de ficção científica seja científica. Que pra mim é uma das grandes críticas que eu tenho com muitos álbuns conceituais e de ficção aí, principalmente no prog, é que o assunto é meio raso, assim. Então, vários casos. É mais a música do que o assunto. Então, o assunto é só uma camada final. Só funciona como uma temática, não como um conceito. Exato. Isso é uma coisa que eu sempre me incomodou, assim, porque eu acostumado com bandas tipo Pink Floyd, por exemplo, pego The Wall. Sim. Cara, é um álbum que é construído musicalmente em cima de um conceito e não o contrário, né? Então eu comecei a compor pensando nessa ideia. Acabei com 11 músicas, né, que era o objetivo desde sempre. Só que o que aconteceu é que esse álbum acabou virando, ao longo do processo de composição, acabou virando uma coisa grande demais, assim. Ele é não de duração, né, mas de conceito e de arranjo, assim. Então, pra gente gravar esse disco, a gente vai precisar de um orçamento e de um tempo que no momento a gente não tem. E como ele trata de um assunto sério, ele trata de um assunto profundo, ele não pode ser simplesmente gravado e lançado no Spotify
ele precisa de outras coisas para acompanhar, para dar profundidade pro conceito. Eu quero trazer a participação desse cientista para dar um embasamento. A gente brinca que ele é o Kip Thorne do meu Interstellar, então assim, sabe, a ideia é que tem esse embasamento, assim, que tem esse, um pouco de fundamento para quem quiser mergulhar no conceito, ter pano pra manga, sabe, vai longe. E quem vai ouvir umas músicas que são boas músicas e tem momentos variados, tem todos os benchmarks aí do Daydream Eleven estão lá, os corais, os momentos rápidos, as baladas, enfim, tem tudo lá. Daí o que aconteceu? A gente terminou essa pré-produção e deixou ali, ó, tá, agora vamos ver o que a gente vai fazer. A gente tá promovendo o Circus ainda, e vou sempre trabalhando um pouquinho mais, mexendo nos arranjos, refinando algumas coisas. No meio desse processo, a gente decidiu lançar alguma coisa antes, porque já que esse álbum demanda tanto de orçamento, de gravação, a gente pensou, não, vamos lançar um EP antes, de 3, 4 músicas. Aí isso foi no início desse ano, eu comecei a compor para um EP. 3, 4 músicas. 3, 4 músicas. Hoje são 7. 8. Hoje são 11, mas eu escolhi 8. Então assim... Eu sabia que não ia sair um EP de nome de vocês. Mas eu tava... Cara, o mais engraçado é que eu comecei assim, ó, focado. Eu vou compor 4 músicas para lançar um EP e eu vou parar de compor. Eu me forcei a não compor mais. Eu parei, vou fazer outras coisas, fui trabalhar, assim, com outras coisas. Deixei aquelas 4 ali, tá, são essas 4. Só que no meio do processo, eu comecei a trabalhar com outras pessoas aí na gringa, tô gravando algumas coisas como convidado, tô gravando algumas coisas como músico contratado. Daí num projeto eu acabei compondo um som que eles acharam que não cabia no disco e eu acabei trazendo pra nós, o Marcelo achou ótimo e eu acabei vendo depois com a cabeça mais fria, assim, que é mais ou menos uma Collector of Souls 2, assim, ela tem a mesma vibe, ela tem coisas parecidas. Então ela já entrou junto com essas 4 músicas. Tem uma balada que eu escrevi há muitos anos, 4 anos, que tava parada, que eu tinha gravado e pensando pro meu projeto solo um dia. E o Marcelo sempre gostou e sempre falou, essa música é muito boa, e eu não pensava nela como uma coisa pra gente. E agora eu botei junto com essas outras músicas e ela faz sentido. Então aquelas 4 já viraram 6. E daí eu acabei olhando, isso aqui já vai virar um disco, e daí eu compus uma música de abertura, porque eu tinha um gap ali, eu queria uma música de abertura específica, porque hoje em dia é o primeiro contato, né? Tipo assim, a pessoa vai no Spotify, a música de abertura, e se a pessoa não gostar, ela vai ouvir outra coisa. Então eu queria uma música de abertura que entrasse com os 2 pés na porta. Daí compus essa música de abertura, e agora eu tô compondo o último som, porque eu decidi que não vão ser 11, a gente decidiu que não vão ser 11, porque uma coisa que reclamaram nos últimos 2 dias que eles eram muito longos. Isso apareceu em vários reviews de vários lugares. E o attention span das pessoas hoje em dia é mais curto, não adianta, né? As pessoas gostam de álbum de 40 minutos, a gente faz de 1h20. Então assim, esse vai ser um pouco mais curto, ele vai ter 1 hora no máximo, talvez 1 hora e pouquinho. Assim. Só que as músicas são 8 músicas longas. Assim, tem a música mais curta, tem 4, 5, tem uma de 6, o resto é tudo 7, 8 e tem uma de 12. Então acabou se surgindo, esse disco acabou brotando no meio dos projetos ali. E a gente chegou nesse momento, estamos com 2 álbuns. Então temos 2 discos para gravar. O que é bom em termos de business, assim, porque tu te aproximar de uma gravadora, de alguém pra lançar, tu já tem coisa pra frente, entendeu? Então a gente poderia gravar e lançar 2 discos em 2 anos, que é uma coisa que as bandas faziam antigamente, que eu sempre quis fazer, e hoje em dia não tem como. Isso até foi o facilitador do Circles, não foi? O quê? Ter o álbum pronto. Com certeza. Na verdade, o Circus, a gente fez um acordo com a gravadora de distribuição e de promoção, né? Não foi... Eles não pagaram pra gente gravar, a gente já chegou com o produto pronto, daí a gente foi atrás de gravadores. Então eles não tiveram custo de advance, por exemplo. Eles não botaram dinheiro na frente pra gente terem o disco, né? Agora a situação é outra. Agora a gente já tem 2 discos lançados, os 2 com 2 gravadoras diferentes, os 2 com uma repercussão internacional relativamente positiva. Extremamente positiva, mas um alcance relativamente grande, né?
Não foram discos que venderam milhares de cópias, mas eles tiveram reviews muito bons, os dois, em diversos veículos. Então, pra tu chegar pra uma gravadora maior agora, a coisa fica um pouquinho mais sólida, né? E se tu fosse definir em inspirações nesses álbuns, quais que tu botaria como lead, como principais? Eu vou até ler isso. Eu fiz um post no Facebook esses dias que eu tava pensando justamente sobre isso. E alguém comentou o seguinte, nunca vi uma descrição de um álbum tão boa na minha vida. E alguém respondeu, eu também não. Então Era justamente desse post que eu queria falar. Se eu tentar falar de cabeça, eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas é basicamente isso, tá? Então assim, como é que esse álbum soa, tá? Na verdade, os dois, né? Eles têm uma... Eles são um pouco diferentes, assim. E especialmente em questão de clima, assim. Esse próximo, ele é mais pesado, mais sombrio do que qualquer coisa que a gente já fez. Pesado até no teu jeito de cantar? Sim. Vai ter gutural, que é uma coisa que não teve até... Na verdade, tem gutural na Grand Disguise, na Keeping the Dream Alive, e tem em uma das músicas do Circus. Só que todos os guturais que eu gravei nesses dois discos, eu gravei como backing vocal. Eu gravei, por exemplo, na Keeping the Dream Alive na ponte, que é uma parte mais agressiva, que já é com drive, eu botei uma faixa de gutural por baixo para acrescentar uma frequência a mais de drive. Então eu usava o gutural como um recurso de impulso, assim, pro drive, mais para dar uma textura extra. Sim. Agora vai ter momentos de gutural mesmo, só gutural, Sim. sozinho. Assim. E o Marcelo também vai cantar mais agora, a gente vai botar ele para cantar trechos só ele. A gente tá conversando de ter uma das músicas ser só ele cantando. Que é uma coisa que ele ficou bem empolgado e eu pensei esses dias, mandei pra ele vai adorar, então a gente vai testar, vai ver como é que fica. Mas a minha descrição foi o seguinte: imagina que o Symphony X e o Opeth tiveram um filho, tá? Só que o Symphony X e o Opeth estavam muito ocupados trabalhando, então a tia, o Pain of Salvation, fez uma boa parte da educação da criança em casa. Essa criança foi batizada pelo Beyond Twilight e pelo Ark. E tem uma relação muito boa com os padrinhos. E volta e meia dá uma ligada pros padrinhos pra pedir conselhos e trocar uma ideia. A época favorita do ano dessa criança é quando os avós vêm visitar, que é o Ronnie James Dio e o Deep Purple. E eles vêm pra cidade, eles contam histórias e ensinam lições sobre simplicidade e objetividade. A primeira namorada dele foi o Dream Theater. Eles romperam há um tempo atrás e eles não se dão muito bem, mas volta e meia ele se pega pensando, lembrando da namorada, da época que eles... Um remember. Assim. Exato, pensando nos tempos que eles passaram juntos. Ele brincou no Tinder aí um tempo, ele deu uns match aí com Gojira, com Tesseract, com Lepers, com Periphery e com mais um mundaréu de bandas de prog aí. Teve uns dates com umas pessoas, mas nunca se adaptou muito bem a nenhum deles. E agora ele tá num relacionamento com o Devin Townsend, mas tá um pouco confuso pelo todo o caos e a turbulência ocasional. Então, é basicamente, esse é um resumo de como esse álbum soa. Claro que tem outras coisas, né? Mas o DNA seriam esses artistas, essas bandas. E como vocalista, o que tu tem buscado aperfeiçoar? O que tu leva como inspiração? Cara, atualmente, coisas... Tecnicamente, tu pergunta ou... Tudo. Tecnicamente, o que eu tenho buscado agora é diversificar um pouco mais, que o gutural é uma coisa que eu tenho estudado, porque eu quero usar como um recurso diferente em partes mais agressivas, mais rápidas. Eu quero usar só o gutural puro mesmo. Eu tenho trabalhado para expandir um pouco mais meu registro, cantar com um pouco mais de conforto nas regiões mais agudas, assim, e nas graves também. Mas no geral eu tô tentando trabalhar na minha voz para soar um pouco mais adulto, assim. Eu tenho uma impressão às vezes de que a minha voz soa meio infantil em algumas regiões, assim, né? Um timbre mais de criança, assim. Até porque eu comecei a cantar muito cedo e minha voz falada é uma voz aguda, né? Então eu tô trabalhando para encorpar um pouco mais o timbre.
E tenho tentado também fugir um pouco das minhas referências óbvias, né? Porque, cara, tudo que lança é Russell Allen, Your Land, sabe? As comparações sempre são essas duas. E é inegável que são duas dos meus 5 aí, dos caras que eu tenho mais como referência, 2 são eles, com certeza. E os outros 3? Dio, que é tanto quanto eles dois. O Daniel, do Penn Salvation. E o Glenn Hughes. Esses 5 seriam, assim, os que estão no meu DNA de um jeito que eu não tenho como tirar nem se eu quisesse, entendeu? Mas tem mais uns 5, 10 aí, que 20, 30, especialmente mulher, assim, tem um monte. Então... Mas eu tô tentando fugir dessa coisa óbvia, assim, da galera ouvir e pensar, o cara canta que nem o Orlando, o cara canta que nem o Russell Allen. Tô tentando fazer, especialmente melodicamente, porque eu tenho influências muito parecidas com as influências deles, além de ter eles como influência. Então... acaba ficando muito no lugar comum, assim. Apesar de que são caras extremamente únicos, que não tem muita gente que canta nessa onda. Sim. Então, isso por si só é um elogio, entendeu? Alguém te dizer, puta, parece o Russell Allen, parece o Orlando. Sim. Muito obrigado. Mas eu tô tentando diversificar um pouco, assim. E musicalmente, as estruturas das músicas estão mais variadas. Assim. A gente tá tentando fugir cada vez mais do power metal e daquela coisa épica, fantasiosa e cada vez mais afastados do Symphony X, na verdade, assim, porque a gente foi muito comparado com eles já desde o início, né? Assim como eles foram comparados com o Malmsteen e por aí vai. Sim, sim. Então a gente tá recém no terceiro álbum, então esse terceiro é muito de construção de identidade, assim, porque com o Circus a gente conseguiu dar um passo bem grande de entender quem a gente é como músico e como a gente soa e o que são as características do Daydream Eleven, que o primeiro era mais tipo, aqui tem uma parte Dream Theater, aqui tem uma parte Symphony X, aqui tem uma parte Penn Salvation. Agora já tem coisas que as pessoas começam a identificar como, isso é muito Daydream Eleven, sabe? Sim. Então agora o terceiro álbum é pra firmar isso, pra depois no quarto não se preocupar mais com isso. Sim. Exatamente uma semana atrás, em relação ao que a gente tá gravando essa entrevista, houve um acontecimento no metal nacional que chocou muita gente, que foi o falecimento... Digamos que o maior vocalista que já teve aqui no Brasil, que foi o André Matos. Tu participou de um podcast falando sobre ele, a influência dele na tua vida. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso pro pessoal que assiste o Metal Bagual. Cara, como disse meu amigo Renato Osório, morreu o presidente do bagulho, né, velho? Então, assim, eu falei no podcast esse até que pra gente como brasileiro, foi como perder o nosso Dio, foi como se o americano perdeu o Dio ou se o britânico perdeu o Bruce Dickinson. Esse é de fato o impacto que ele tem. Porque ele foi o primeiro vocalista de heavy metal assim, que tinha essa coisa do frontman, de correr, de cantar nota aguda, e de se equiparar com os caras da gringa que inventaram isso aí, entendeu? Então um cara que não devia nada pra ninguém, assim. E sem falar que ele tinha toda uma carga da erudição, de como ser um compositor fantástico, de ser um tecladista incrível. Pra mim, pessoalmente, teve um momento muito, muito chave, assim, que eu comecei a ouvir heavy metal pelos 9, 10 anos, e eu escutava, assim, Iron Maiden, Metallica, e daí eu conheci Guns N' Roses mais além, então era muito essas bandas mainstream, assim. Sim. E uma vez a gente tava no aniversário do Marcelo, inclusive, que eu e o Marcelo a gente se conhece desde os 10 anos de idade. A gente tava no aniversário dele e tinha um projetor e tava passando o DVD do Dr. Sim, naquele de 20 anos, eu acho, né? E quando eu entrei no salão, assim, começou a tocar Fire com o André Matos. E eu nunca tinha visto ele cantar. E eu vi aquilo ali, eu pensei, que é isso? Como assim, sabe? O cara que era uma cruza de Steve Perry com Bruce Dickinson, sabe? Troço com timbre agudo, claro pra caramba, pontudo pra caramba, mas com corpo e indo numas notas e correndo no palco. Cara, eu vi aquilo e fiquei apavorado, assim, eu pensei, meu, quem é esse cara? Esse cara que era vocalista do Angra, na época o Angra, né, tinha rompido e tava lançando Rebirth na época. E eu conheci o Angra e não conhecia a fase antiga, conheci pelo Rebirth. Eu tava recém começando a conhecer porque a sobrinha do Aquiles era minha colega de colégio. Então ela me mostrou, porque a gente era os metaleirinhos da turma, dela, não, meu tio entrou nessa banda aqui. Mal eu sabia a proporção daquilo ali, entendeu? Eu, que legal, e eu conheci por causa disso, assim.
Então, eu vi o André cantando naquela Fire, e pra mim, de verdade, até hoje, aquela é uma das performances mais impressionantes de vocalista de metal do mundo, assim, da história. Então eu fiquei muito impressionado, e daí fui atrás, daí conheci o Angra antigo, daí, né, aquilo mudou minha vida, assim. E pra mim ele é uma referência muito forte desde o início, por alguns motivos, assim. O primeiro é porque ele é um dos poucos vocalistas de metal que concentram algumas coisas, assim, que é o fato de ser um bom vocalista, com afinação e com registro, com alcance e vários recursos técnicos, de ser um bom compositor, de ser um bom letrista e de falar inglês bem. Então, assim, ele junta as 4 coisas numa pessoa só, e isso a gente tem poucas referências no Brasil. Porque, cara, a gente tem muitos vocalistas muito bons tecnicamente, a gente tem muitos instrumentistas, a gente tem, sei lá, os guitarristas, os melhores guitarristas do mundo são brasileiros, entendeu? Os bateristas de metal brasileiros são um troço de outro planeta, assim. Mas pessoas que reúnam tudo isso num só são muito poucos. Tem muita referência gringa, assim, especialmente sueca. Tem muitos desses vocalistas, instrumentista, compositor, letrista, assim. Tipo, Michael Ackerford do Opeth, Daniel Gillan do Pain of Salvation e tal. E o André, pra mim, era uma das poucas referências no Brasil disso, assim. E eu acabei me tornando um desses, assim, que faz um pouco de tudo e ele era a minha referência. Então, desde o início, eu pensei, não, eu preciso fazer no mínimo o que esse cara faz, né? Sim. Claro, né? É impossível fazer o que esse cara fez. Especialmente porque ele foi o primeiro a fazer, né? Então... Mas é uma busca constante de trabalhar num nível de excelência que ele estabeleceu, entendeu? E que pouca gente alcançou depois, assim, pra mim, no Brasil. E no show de estreia do lançamento do Grand Disguise foi com ele, né? Foi com Me ele. conta dessa experiência. Cara, isso foi um convite do Ricardinho, que é aí, né, um dos caras mais importantes do nosso Ainda cenário. quero entrevistar o Ricardinho. Falta no E canal. é importante, cara, porque é um dos caras mais importantes do nosso cenário de rock e metal em Porto Alegre é o Ricardinho, porque se não fosse ele, a gente não teria tido show de 1/10 das bandas que a gente Sim. teve nos últimos 10, 15 anos, aí, sei lá quantos anos já que ele tá com o Abstract. E a gente... Acho que 15. É, uma cara já. O primeiro show de metal que eu fui na minha vida foi um show que a Abstract trouxe, que foi o Nightwish. E a primeira vez que eu toquei na Opinião foi abrindo pro Symphony X com a Abstract produzindo. E a convite dele, a gente lançou o Grand Disguise no Opinião junto com o André Matos. Era o show de... segunda perna da turnê do Angels Cry, do especial de... não me lembro quantos anos do Angels Cry, que ele tava tocando Angels Cry na íntegra. E a gente fez o nosso show antes dele, lançando o Grand Disguise. Então foi pra nós foi uma honra muito, muito gigantesca, assim, porque pro Marcelo até hoje ele é uma das principais influências do Marcelo, assim, o Marcelo que ele começou a estudar música por causa do André Matos, basicamente. E eu tenho o cara como uma referência máxima há muitos anos já. Eu andava meio afastado da carreira dele, assim, nos últimos anos, porque eu fui me interessando por outras coisas, outros estilos, o Power Metal é uma coisa que foi meio que saindo da minha vida aos poucos, assim. Mas agora que aconteceu, eu me dei conta do impacto que o cara teve, assim. E a experiência do show foi muito legal, cara. Me lembro que teve review depois dizendo que o nosso show foi melhor que o dele, sabe? Coisa que pra mim foi assim, vocês estão malucos, né? Sabe? Sim. Eu vi o show, nossa, o cara que eu já tinha visto ele 3 vezes ao vivo, né? E, cara, a primeira vez que eu vi ele foi no Xamã, no Araújo Viana, com a abertura da Madish e da Acelerato na época. E, cara, foi um troço absurdo, assim, o que o cara cantava ao vivo, a presença de palco, era um troço muito, muito foda, assim. Então, assim, como vocalista de metal brasileiro, eu digo, e como professor de canto, né, já há quase uma década, eu digo com propriedade aí que a gente perdeu o melhor de nós. Thiago, tu foi o primeiro músico do metal gaúcho a se assumir bi. E eu queria saber o que isso teve de impacto na tua vida pessoal e na profissional. Cara, na minha vida pessoal, não teve praticamente nada, assim, porque meus amigos sabem desde muito cedo, assim, desde, sabe, adolescência, final da adolescência. Minha família ficou sabendo, a família nuclear, né, meus irmãos e meus pais, ficaram sabendo ali no início dos meus 20s, ali dos meus 20 e pouquinhos. É uma coisa que eu converso abertamente com todas as pessoas dos meus amigos e da minha família e pessoas próximas. As pessoas que eu conheci na minha fase adulta já me conheceram assim,
já ficaram sabendo disso em situações iniciais. Por exemplo, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu morei um ano lá, todo mundo já me conhecia assim. Talvez para algumas pessoas isso tenha sido uma surpresa, um choque, mas a resposta que eu tive foi muito positiva, assim, na minha vida pessoal. Eu fiz um post, né, no Facebook falando sobre isso e tal, falando sobre algumas estatísticas, né, da saúde mental, das pessoas da bissexualidade e tal, tudo isso. Trouxe estatísticas, né, do centro LGBT de Los Angeles. E muita gente nem sabia daquilo, assim. Então, daquela discussão em volta do que é bissexualidade, como funciona, o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa. E eu sempre conversei muito com os meus amigos, assim, sobre isso. Então, na minha vida pessoal, não teve muito impacto, assim, porque todo mundo já sabia. Então, eu falar abertamente pra fãs e público, pra quem tava em volta, não fez muita diferença. Sim. Eu recebi diversas mensagens de pessoas aí que acompanhavam a banda ou que eram amigos, colegas de trabalho, pessoas de outras bandas aí que mandaram mensagens positivas, assim. Se alguém se incomodou com isso, se alguém não gostou, não sei o que, ninguém me falou nada. Não chegou até mim. Ninguém, não teve nem de fã, assim, não teve, porque não sei o que, eu vou parar de ouvir, não teve nada disso, assim. Até porque a nossa música, nos últimos anos, aí, especialmente no último disco, ela é muito pessoal, ela é muito vulnerável, ela é muito exposta. Sim. Então, a pessoa que se surpreendesse com isso é porque não estava escutando direito, entendeu? Inclusive a música Collector of Souls do Circus é sobre isso, entendeu? É sobre se relacionar com pessoas de mais de um gênero, né? Então, profissionalmente, cara, sempre tem um pé atrás, assim. Sempre tem um pé atrás de quando tu conhece alguém de uma banda maior, quando tu conhece um empresário, quando tu conhece um promoter, quando tu conhece alguém de uma gravadora. Sempre tem um pé atrás de tu evitar esse assunto, porque o cara pode ser meio nazista, sabe? Sim. Então, tem muito, assim, tem muita galera no meio headbanger que é meio, né, meio preconceituosa, meio LGBT-fóbica em geral, assim. Então, às vezes é um assunto que o cara se pega tentando evitar, mas eu faço um exercício constante de não evitar. Tipo assim, se tu quer trabalhar comigo, é assim. Esse sou eu e não vai mudar nunca. Então, e faço questão de botar em música e de falar sobre isso no trabalho. Então, os fãs também que tem contato já vêm dessa forma. Então é uma coisa que eu nunca quis esconder de ninguém, assim, porque pra mim tá resolvido há muitos anos e pra mim não faz muita diferença. Mas eu entendo que pra algumas pessoas é meio chocante, ou meio... Entendo, né? Mas já não concordo. Já acho que é 2019 e a pessoa que tem problema com isso não é nem ignorância mais, virou burrice já. Tu não te informa sobre esse assunto porque tu não quer. Então, assim, não é, por exemplo, a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Cara, tinha muita ignorância em relação a esse assunto. Ignorância não no sentido pejorativo, no sentido literal, né? De tu não buscar a informação, de tu não ter acesso à informação. Sim. Então, a pessoa que era lésbica, gay, bissexual, transexual, então era uma coisa quase alienígena para algumas pessoas, algumas parcelas da sociedade, né? Hoje em dia, cara, tu tem YouTube, tu tem Google, né? Se tu não entendeu alguma coisa, tu vai lá, tu lê e tu entende. Tu acha uma fonte confiável, tu pesquisa, tu cruza fontes e tu chega a uma conclusão, entendeu? Sim. Então eu acho que a pessoa se incomodar com isso, assim, cara, uma coisa não tem nada a ver contigo, né? Sim. Tipo assim, se alguém querendo transar contigo é uma coisa, mas é como os outros transam, é como os outros se relacionam, é como os outros interagem, que não tem nada a ver contigo, entendeu? Então eu não posso dizer, eu entendo. Não entendo porra nenhuma, saca? Sim. Entendo porra nenhuma. Tu pensa assim, o problema é teu, entendeu? Vamos lá. O mundo tá andando, o vagão da frente tá indo e vocês estão puxando lá de trás pesando, entendeu? Então Sim. Então eu também eu não passo muito a mão na cabeça de ninguém, eu não passo pano pra ninguém também, né? Sim. Então, até por isso que eu acho que eu não recebi mensagem negativa, porque a pessoa sabe que vai ouvir, né? Mas é engraçado, assim, que eu tenho pessoas mais distantes, assim, tipo tios e primos mais distantes, assim, que comentaram no post, que compartilharam o post, que falaram. Assim, eu tenho um tio, por exemplo, que é um tio que é muito próximo meu, assim, que é irmão da minha mãe, que é super próximo de mim desde pequeno, assim, e a gente foi se afastando conforme foi ficando mais velho, porque ele se mudou. Ele mora em Santa Rosa, no interior, assim, então uma cultura, sim, né, de fazenda, super tradicional, assim. E ele só compartilhou o post, assim. Então, assim, foi um gesto, assim, que pra mim foi super significativo, assim, sabe? Que é um cara que é de um universo completamente diferente do meu, e ele compartilhou o post, sabe? Tipo assim, pra rede dele ali ter uma noção, assim.
Então mas profissionalmente fica um pé atrás às vezes, assim. De tu tá conhecendo alguém de uma banda maior, ou de alguém que tá no business há mais tempo, que é mais velho. E tu fica assim, será que eu falo sobre isso? Será que eu não falo? Será que precisa falar? Será que não precisa? Mas eu faço questão de falar pra me proteger. Pra eu não começar a trabalhar com alguém e depois descobrir que ele me quer morto, saca? Então eu às vezes eu me protejo em relação a isso. Então, Thiago, acho que é isso. Agora, agradecimentos. Xinga quem tu quiser. Não xinga. Não xingar, Então, tá se legal. despede aí. Então tá, muito obrigado pra todo mundo que tem assistido e acompanhado o Metal Bagual, que tem acompanhado o Daydream Eleven em todas as nossas jornadas megalomaníacas. Tem muito mais pela frente, pode esperar. E agradecer mais uma vez aí o espaço do Metal Bagual, essa equipe fenomenal que veio aí fazer essa entrevista com a gente hoje e que tá fazendo uma diferença pro cenário local. A gente precisa de mais gente fazendo isso, então se tu tá aí em casa e tu quer participar da cena do heavy metal, quer contribuir, faz alguma coisa, vai fazer música, vai produzir, monta um estúdio, pega uma câmera, faz entrevista, monta um blog, tudo isso contribui pra gente ter uma cena mais forte e todo mundo se ajuda e isso é bom pra todo mundo que tá nesse cenário. Oh yeah! Fala pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. E agora, peço por favor que curtam nossa página no Facebook, facebook.com/metalbargual, e sigam a gente no Twitter e no Instagram, @metalbargual, e se inscrevam, compartilhem e curtam, comentem também, interajam com a gente. Porque só assim que a gente vai crescer e trazer o melhor e cada vez mais do metal gaúcho. É nóis. Oh yeah!